noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta noite. Que nós possamos agora, nos unirmos aqui na palavra do Senhor. Nós estamos continuando aqui no livro de Atos, capítulo 3, versículo 11. Nós vimos aqui que Pedro agora, ele é levantado para ser aquele que vai encaminhar o início da igreja. E como nós vimos ontem foi primeiro milagre, que Pedro fez através do poder de Jesus na vida dele. E aí continua, o versículo dizendo aqui: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro diz para os israelitas: por que vocês estão admirados, olhando para nós, para mim, para João, achando que nós fizemos alguma coisa? Nós não fizemos nada. O poder que veio do alto. Nós, pelo nosso próprio poder, nós não faríamos nada. Pedro coloca em Deus o poder, de estar curando aquele coxo, aquele homem sofrido, aquele homem doente. Versículo 13 diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Pedro, explicando mais ainda, diz ainda: sabe, Deus Pai, Deus glorificou Jesus Cristo, e é no poder dele que foi feito esse milagre. E quanto a vocês, vocês traíram, vocês negaram, o Senhor Jesus, naquele momento mais difícil da sua vida. Deus glorificou Jesus, fica bem claro aqui. E os homens traíram, negaram a Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Olha o versículo 14. Vós, porém, negaste o santo, o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Os homens mataram, mas Deus ressuscitou. O versículo 15. Disserte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro diz mais uma vez: vocês mataram o autor da vida, aquele que pode todas as coisas, aquele que dá vida, aquele que ressuscita mortos, aquele que tem o poder. Versículo 16: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Muito lindo, Pedro aqui reafirmar mais uma vez que a fé em Jesus Cristo que curou aquele homem. Hoje, por muito pouco, nós vemos pessoas se gloriando, se colocando, num pedestal, porque na minha igreja eu faço isso, na minha reunião acontece aquilo, no meu ministério eu faço isso, eu oro, acontece aquilo. Pedro está deixando muito claro como nós temos que dirigir a igreja. Nós, como pastores, nós devemos dizer para a igreja: o autor da vida, o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo, é quem pode fazer algo na sua vida. É quem pode trazer vida na sua morte. É quem pode trazer cura na sua paralisia. É quem pode te levantar se você estiver prostrado. Só a fé em Jesus Cristo cura, levanta, transforma. Versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Deus já tinha, através dos profetas,
levado à profecia, né, que o seu Cristo, o seu Filho amado, né, e havia de padecer. O sofrimento de Jesus, ele era um sofrimento necessário para a conversão dos judeus. Assim Deus Pai preparou, assim Deus Pai designou. Versículo 19: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados vossos pecados. A pregação de Pedro é a pregação para hoje, é a pregação para a sua vida, é a pregação que você deve levar para o seu familiar, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa. Nós devemos dizer para aquelas pessoas que estão no nosso convívio que elas precisam se arrepender e se converter para que os seus pecados sejam cancelados. A pregação é atual, a pregação é para hoje. Versículo 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Sabe, tempos de refrigério quer dizer, nos faz pensar e lembrar na segunda vinda do Senhor Jesus, quando as bênçãos prometidas serão derramadas sobre o povo de Deus. Tem algo novo para acontecer. As coisas de Deus, as bênçãos ainda serão derramadas. O melhor de Deus ainda está por vir. Você crê nisso? Que quando Jesus voltar, aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que permanecerem com o coração colocados no Senhor Jesus, que estiverem longe de toda vaidade, de todo orgulho, de toda arrogância, receberão sim as bênçãos sem medidas derramadas sobre nós. Versículo 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O Senhor tem nos preparado, o Senhor tem falado conosco, o seu povo, através dos profetas e através dos tempos antigos. Versículo 22. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Aqui Moisés e Pedro também, está mostrando que o Senhor Jesus é o sucessor. Os profetas vieram antes, depois veio Moisés primeiro, depois veio o Senhor Jesus, cumprindo todas as profecias que o Pai tinha preparado. Versículo 25, vós sois os filhos dos profetas e da aliança de Deus, que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. É assim que nós recebemos a bênção, a aliança do nosso Deus. Versículo 26, encerrando, diz: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Nós entendemos com esse versículo que na ressurreição de Jesus Cristo, Deus cumpre as profecias dadas aos pais. E nós vemos essas profecias lindas aqui em Atos 13, 34, 32 a 34. Atos 13, estou indo para lá, 32 a 34, diz assim: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a vossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta mesma maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. É assim que o Senhor trata conosco. Nós agradecemos a Deus por essa palavra tão maravilhosa,
E a minha oração por você nessa noite é que você se arrependa, né? E assim receba as promessas que o Senhor Jesus tem sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e amanhã nós nos encontramos aqui nesse mesmo horário. Boa noite.